chefe numa noite de sábado. Pensei que era o fim, mas foi o começo. Enquanto ela ria, achando que eu era só o marido seguro, eu já escrevi o plano que destruiria a carreira dela. Quer saber como virei o jogo sem dizer uma palavra? Era uma noite quente de sábado em Lisboa, o tipo de calor que faz o Tejo parecer um espelho derretido. Eu, Miguel Santos, 32 anos, estava na sala da nossa casa em Alfama, mexendo no laptop que comprei para Ana, minha esposa, no último Natal. Ela entrou, desleixada, com um salto solto e uma risada que não combinava com a hora. Eu dormi com o chefe, disse ela, as palavras saindo como se fossem uma piada casual. 6 palavras que mudaram tudo. Não reagi. Não gritei. Apenas olhei para ela, dobrando o envelope que segurava há 2 dias. Coloquei-o no centro da mesa, com calma, como quem posiciona uma peça de xadrez. Ana nem notou. Pegou uma taça de vinho do Porto, riu de novo, e disse: Nossa, Miguel, você é tão dramático. Ela achava que eu era só o cara que organizava as contas, fazia o jantar, o marido previsível. Mas eu já sabia das reuniões dela com o chefe, Ricardo Mendes, um executivo de 40 anos da empresa de tecnologia onde ela trabalhava, no Parque das Nações. Há meses eu via sinais, mensagens apagadas, viagens de negócios que não batiam com o calendário, recibos de jantares em Cascais que ela nunca mencionou. Não era a primeira bandeira vermelha. Meses antes, ela voltou de uma conferência em Porto com um rímel borrado e uma história vaga sobre um cliente. Eu já tinha acesso ao e-mail dela, que ela deixou aberto no nosso tablet compartilhado. Encontrei reservas de hotéis, mensagens trocadas com Ricardo. Quarto 304, mesma suíte, facilita os recibos, dizia uma delas. Não precisei de mais para começar a planejar. Enquanto ela subia as escadas, cantarolando uma música do quadro, deixei o envelope na mesa. Dentro, cópias impressas, mensagens, recibos, itinerários. Mas o verdadeiro golpe não estava ali. Estava no laptop. Às 20h43, cliquei em enviar num e-mail programado. Destinatários: 10 membros do conselho da empresa, 2 jornalistas de tecnologia e o diretor de compliance. O assunto? Proposta de apresentação, ética no liderazgo. O conteúdo? Um discurso impecável, escrito na voz de Ana, começando com jargões corporativos sobre valores e liderança, mas que, na metade, mudava. Detalhava datas, hotéis, promoções questionáveis. Tudo com provas nos metadados. Eu não precisava gritar. O silêncio era minha arma. Enquanto Ana dormia, o e-mail já estava nos servidores, esperando o amanhecer de segunda-feira. Eu sabia que Ricardo, o chefe, receberia a notificação às 9 horas. Sabia que o conselho abriria os anexos. E sabia que Ana, que nunca lia nada com atenção, não perceberia até ser tarde demais. No domingo, ela desceu as escadas, ainda de pijama, ignorando o envelope. Pegou o café, reclamou do leite de amêndoa vencido e me lançou um olhar de quem acha que venceu. Você vai ficar emburrado para sempre? Perguntou, sem esperar resposta. Eu estava no quintal, podando as laranjeiras, contando os minutos. Às 8h52, a primeira notificação chegou ao celular dela. Vi pela janela, ela franziu a testa, abriu o e-mail, leu 2 linhas e fechou, murmurando: que lixo é esse? Achou que era um rascunho qualquer. O ego dela sempre foi maior que a cautela. Mas eu sabia que o conselho já estava lendo. Sabia que Ricardo, em seu escritório envidraçado no Parque das Nações, sentiria o chão sumir. O discurso não era só uma denúncia. Era uma armadilha, escrita com a cadência dela, com as frases que ela usava em apresentações. Mas os detalhes, datas de viagens, nomes de hotéis, e-mails trocados, eram um mapa da traição deles. E eu? Eu só precisava esperar. Era segunda-feira, 8h47, e o sol de Lisboa já aquecia as ruas de Alfama. Eu, Miguel Santos, tomava café na varanda, observando um pombo pousar na grade. Meu telefone vibrou, um número desconhecido. Atendi com um sim, seco.
Do outro lado, a voz de Ricardo Mendes, o chefe de Ana, tremia. Acabei de ver o rascunho da apresentação. Ética e liderança. Quem escreveu isso? A quem enviou? Ele tentava soar calmo, mas o pânico escorria em cada palavra. Está programado para o conselho ao meio-dia, a menos que eu cancele, respondi, deixando o silêncio cortar como uma faca. Ele engasgou. Estás a blufar, disse, mas a voz fraquejou. Desliguei. Dentro de casa, Ana ainda não sabia do caos. Desceu para o café, mexendo no telemóvel, distraída, como se a confissão de sábado fosse apenas uma conversa esquecida. O envelope na mesa continuava intocado. Às 9h03, o primeiro e-mail do conselho chegou. Via franzir a testa, abrir a notificação e fechar em segundos, resmungando, que palhaçada. Ela não fazia ideia de que o discurso, enviado da conta dela, já circulava entre os executivos da empresa no Parque das Nações. Cada linha que escrevi soava como ela, confiante, polida, até o momento em que os detalhes atraíam. Hotéis em Cascais, jantares em Sintra, uma promoção aprovada sem processo formal. Tudo com recibos e capturas de ecrã nos anexos. Eu não precisava estar lá para imaginar a sala de reuniões. Ricardo, provavelmente, estava com os punhos cerrados, tentando explicar ao conselho por que um discurso da sua subordinada listava encontros em hotéis que ele próprio aprovou. O diretor de compliance já devia estar a abrir os arquivos, cruzando datas. Enquanto isso, eu sabia de algo que eles não sabiam. O meu velho amigo João Almeida, ex-colega de universidade e agora supervisor de integridade da marca, tinha acesso ao servidor de onde o e-mail partiu. Há meses, ele me devia um favor por um trabalho que eu salvei na faculdade. Pedi-lhe para garantir que o e-mail parecesse impecável, sem rastros meus. Ele cumpriu. Às 10h15, Ana recebeu uma chamada. Vi atender, a expressão mudando de tédio para tensão. O quê? Não, eu não enviei isso, gritou, andando de um lado para o outro. Era Ricardo, com certeza, percebendo que o discurso não era só uma ameaça, mas uma granada com o pino puxado. Ana correu para o envelope, rasgou-o e encontrou as capturas de mensagens. Quarto igual, menos perguntas, dizia uma delas, com um emoji de Ricardo. O rosto dela perdeu cor. Miguel, o que é isto? Perguntou, mas eu só levantei os ombros e saí para o quintal. O telemóvel dela pitou de novo, uma convocação do conselho para as 11h. Ela tentou ligar para Ricardo, mas caiu na caixa postal. Tentou o e-mail dele, sem resposta. O pânico começava a tomar conta. Eu sabia que o conselho já discutia o caso. Um dos diretores, com quem Ana nunca se deu bem, já devia ter aberto os hiperlinks que plantei no discurso, cada um levando a um recibo ou e-mail. Tudo autenticado, tudo rastreável, tudo na voz dela. Enquanto Ana se preparava para correr à empresa, recebi uma mensagem de João: está feito. O servidor registrou tudo como se fosse ela. Boa sorte. Sorri. O plano não era só expor Ana e Ricardo. Era garantir que a queda fosse pública o suficiente para os obrigar a responder, mas privado o suficiente para não me sujar. Às 10h45, Ana saiu de casa, o telemóvel colado ao ouvido, tentando contactar alguém, qualquer um, que a salvasse. Não sabia que o conselho já tinha um relatório preliminar, e o nome dela estava no topo. Segunda-feira, 11h, Lisboa vibrava com o burburinho do meio-dia no Parque das Nações. Eu, Miguel Santos, estava em casa, podando as laranjeiras no quintal de Alfama, enquanto Ana enfrentava o conselho na sede da empresa. O telemóvel dela não parava de vibrar antes de sair, mas ela não me disse uma palavra. Sabia que o envelope que rasgou de manhã, com capturas de mensagens e recibos de hotéis, era só a ponta do iceberg. O verdadeiro golpe estava no discurso que enviei, um arquivo que agora circulava entre os diretores, cada linha escrita para soar como Ana, mas com detalhes que a enterravam. Na sala de reuniões, imaginei o cenário: Ana, de pé, sem cadeira oferecida, enfrentando o CEO, o diretor de compliance e a chefe de RH. O discurso, intitulado Ética e Liderança, começava com frases que ela usaria:
jargões sobre valores corporativos, impacto social. Mas, a meio, mudava. Listava encontros em hotéis de Cascais e Sintra, uma promoção aprovada sem processo formal por Ricardo Mendes, seu chefe e amante. Cada detalhe era sustentado por hiperlinks nos anexos, e-mails, reservas, recibos. Tudo rastreável. Tudo autenticado, tudo enviado da conta dela, graças ao acesso que o meu amigo João Almeida, supervisor de integridade da marca, garantiu no servidor interno. Às 11h15, recebi uma mensagem de João: o conselho está em polvorosa. 2 diretores já pediram auditoria. Sorri, mas mantive o silêncio. Ana tentou ligar-me antes de entrar na reunião, mas deixei cair na caixa postal. Ela mandou uma mensagem: Miguel, precisamos falar. Não fiz isso. Por favor. Não respondi. O plano não era negociar, mas deixar o sistema que ela manipulou julgá-la. Sabia que Ricardo, na mesma sala, tentava se desvencilhar, provavelmente culpando-a para salvar a própria pele. O que Ana não sabia era que o discurso incluía um parágrafo final que não estava no envelope. Uma frase que escrevi com cuidado: a liderança exige integridade, mas alguns trocam-na por favores pessoais, pensando que o silêncio os protege. Era uma indireta que qualquer diretor reconheceria. O subtexto apontava para Ricardo, que aprovou a promoção dela após uma conferência em Porto que nunca existiu. Eu tinha os metadados do servidor, sincronizados com o calendário da empresa, mostrando que o e-mail partiu da conta dela. Impecável. Às 11h30, Ana abriu o envelope novamente, agora na empresa, segundo uma mensagem que João me passou. Encontrou um post-it com a minha letra: se não é nada demais, por que esconder? Junto, cópias de mensagens entre ela e Ricardo, quarto 304, menos perguntas, dizia ele. Outro recibo, de um jantar em Lisboa, listado como cliente, mas sem cliente algum. Ela tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendeu. O conselho já tinha os documentos, e a chefe de RH, que Ana considerava aliada, segurava uma pasta com a política de ética da empresa, destacando a seção sobre relações não declaradas entre superiores e subordinados. Por volta das 12 horas, o conselho chegou à conclusão. Ana recebeu um ultimato: assinar uma licença voluntária ou enfrentar demissão por quebra de ética, com perda de benefícios e ações. Ela assinou, segundo João, com a mão trêmula, sem escolha. Ricardo, por sua vez, foi suspenso para investigação, com o departamento legal exigindo registros de 18 meses. O discurso, que Ana nunca leu por inteiro, já tinha sido aberto por 6 diretores e 2 consultores externos, replicado na unidade de relações com investidores. Era tarde demais para conter o estrago. Enquanto isso, eu estava no quintal, contando os minutos. Sabia que o conselho não podia ignorar o caso. O e-mail veio de dentro, dos servidores deles, com a voz de Ana. Não era um escândalo público, mas uma crise interna, impossível de abafar. Às 12h30, recebi outra mensagem de João: ela saiu da sala. Parece que perdeu o chão. Não senti raiva, nem insatisfação. Só curiosidade. Quanto tempo levaria para ela perceber que o marido silencioso que desprezava orquestrou tudo? Terça-feira, 7h30, Lisboa acordava com o trânsito leve no Parque das Nações. Eu, Miguel Santos, tomava café na varanda de Alfama, o telemóvel silencioso, mas a minha mente traçava cada passo do dia anterior. Ana, minha esposa, assinará a licença voluntária na segunda-feira, forçada pelo conselho após o discurso que enviei, disfarçado na voz dela, revelar a relação com o chefe, Ricardo Mendes. O documento, intitulado Ética e Liderança, detalhava encontros em hotéis de Cascais e Sintra, uma promoção sem processo formal e recibos que não batiam. Tudo autenticado, enviado da conta dela, graças ao meu amigo João Almeida, que garantiu acesso ao servidor interno da empresa. Ana ainda não sabia da extensão do plano. Na manhã de terça, ela tentou contactar-me, deixando mensagens: Miguel, por favor, podemos resolver isto. Bloqueei o número dela. Não era sobre diálogo, mas consequências. O conselho,
agora com o discurso replicado em e-mails internos, exigia respostas. Ricardo, suspenso, enfrentava uma auditoria de 18 meses. Eu sabia disso por João, que me mantinha informado. O conselho está em pânico. 2 investidores pediram esclarecimentos. O discurso, com hiperlinks para recibos e mensagens, era uma armadilha que ninguém podia ignorar. Às 8 horas, Ana apareceu em casa, o rosto tenso, segurando o mesmo envelope que deixei na mesa. Tu fizeste isto, disse, apontando as capturas de mensagens entre ela e Ricardo. Quarto 304, menos perguntas, lia uma. Não neguei. Se não era nada demais, por que esconder? Perguntei, ecoando o post-it que deixei. Ela tentou argumentar, mas o telemóvel apitou, uma convocação para outra reunião às 9 horas. Saiu apressada, sem olhar para trás. Eu sabia que o conselho não ofereceria uma segunda chance. Na empresa, Ana entrou numa sala de conferências onde o CEO, a chefe de RH e o diretor de compliance a esperavam. Sem cadeiras, sem café, só uma pasta com a política de ética da empresa. Senhora Costa, começou o CEO, o seu comportamento violou a cláusula de divulgação de relações com superiores. Ana tentou explicar, não era sério, não declarei porque Ricardo disse que não precisava. Mas a chefe de RH interrompeu, mostrando recibos de 6 jantares listados como clientes que nunca existiram. Tudo assinado por Mendes, disse, seca. Ana ficou sem palavras. O golpe final veio quando o diretor de compliance revelou que o discurso fora aberto por 8 diretores e replicado para investidores. Os metadados confirmam, veio da sua conta, com acesso autenticado, disse ele. Ana percebeu, tarde demais, que o documento não era só uma denúncia, mas uma armadilha escrita com a cadência dela, usando frases que ela repetia em apresentações. O conselho votou, demissão por quebra de ética, sem benefícios ou ações. Ricardo, numa reunião paralela, enfrentava o mesmo destino. Enquanto isso, recebi uma mensagem de João, o servidor registrou tudo como se fosse dela. Ninguém suspeita de ti. O plano era limpo. Usei o acesso que Ana deixou aberto no tablet compartilhado meses antes, escrevi o discurso com a ajuda de João, que garantiu que os metadados apontassem para ela. Cada hiperlink no arquivo levava a uma prova, e-mails, reservas, datas. Nada apontava para mim. Às 10 horas, Ana tentou ligar para Ricardo, mas ele já estava em silêncio, lutando pela própria carreira. Por volta das 11 horas, soube por João que Ana saíra da empresa escoltada por seguranças. O cartão de acesso dela foi desativado, o carro da empresa recolhido. Ela tentou contactar um velho aliado, Pedro Silva, chefe de comunicação, mas ele não atendeu. O que Ana não sabia era que Pedro também era meu amigo de universidade, outro que me devia um favor. Ele sabia do plano e escolheu o silêncio. Ana estava sozinha, cercada pelo mesmo silêncio que usará contra mim. De volta a casa, sentei-me na varanda, o café já frio. O telemóvel vibrou com uma última mensagem dela: tu ganhaste. Mas e agora? Não respondi. A vitória não era sobre ela, mas sobre justiça. O sistema que Ana e Ricardo manipularam agora o julgava. E eu? Eu já planeava o próximo passo, um contrato de consultoria para escrever discursos para a empresa, oferecido pelo conselho, que viu no rascunho a minha mão invisível. Quarta-feira, 6h45, o céu de Lisboa ainda estava tingido de roxo sobre a Alfama. Eu, Miguel Santos, estava na varanda, o café fumegante na mão, enquanto o telemóvel vibrava com uma chamada de número privado. Era Ricardo Mendes, o ex-chefe de Ana, a voz rouca, quase quebrada. Miguel, sei que foste tu. O discurso, os metadados, tudo. 2 investidores desistiram, a imprensa está a farejar. O que queres? Respondi com calma, nada. Só que a verdade fare. Desliguei. Ele sabia que o jogo acabou. Na segunda-feira, Ana assinará a licença voluntária, forçada pelo conselho após o discurso que enviei, escrito na voz dela, expor a relação com Ricardo. O documento,
ética e liderança, listava encontros em hotéis de Cascais, uma promoção sem processo formal e recibos falsos, tudo sustentado por hiperlinks com provas. Graças ao meu amigo João Almeida, supervisor de integridade da marca, o e-mail parecia vir da conta de Ana, sem rastros meus. Na terça, ela foi demitida, sem benefícios, e Ricardo, suspenso, enfrentava uma auditoria. Na manhã de quarta, Ana tentou contactar-me novamente. Mensagens, chamadas, todas ignoradas. O envelope que deixei na mesa, com capturas de mensagens como quarto 304, menos perguntas, já não importava. Ela sabia que o discurso, enviado para o conselho, investidores e jornalistas, era a verdadeira arma. Às 8 horas, recebi uma mensagem de João, a auditoria confirmou tudo. Ricardo está fora, Ana é persona non grata. O conselho, pressionado por investidores, não podia abafar o caso. O discurso, replicado internamente, era uma crise que exigia ação. Às 9 horas, Ana apareceu em casa, o telemóvel na mão, os olhos vermelhos. Tu destruíste tudo, disse, a voz tremendo. Eu só queria subir na carreira. Não respondi. Ela tentou apelar, podemos falar, Miguel. Não foi pessoal. Mas era. Cada recibo, cada e-mail que encontrei no tablet que ela deixou aberto, era uma escolha dela. Assinaste a demissão, disse, apontando para a verdade que ela ignorou. Ela saiu, sem mais palavras, o som dos passos ecoando na rua. Por volta das 10 horas, recebi um e-mail do conselho, uma oferta para a consultoria de comunicação estratégica. Eles sabiam que o discurso, embora assinado por Ana, tinha minha mão. O teu talento é evidente, dizia a mensagem. Aceitei, mas não por dinheiro. Era a prova de que o sistema que Ana e Ricardo manipularam agora me reconhecia. O plano, executado com silêncio e precisão, usou as regras deles contra eles próprios. Às 11 horas, soube por João que a imprensa tecnológica começava a publicar notas vagas sobre irregularidades na empresa. Nada mencionava Ana ou Ricardo diretamente, mas o dano estava feito. 2 investidores retiraram apoio, e o conselho planeava uma reestruturação. Ricardo tentou contactar aliados, mas, como Ana, encontrou silêncio. Pedro Silva, o chefe de comunicação e meu velho amigo, recusou atender às chamadas de ambos. Ele sabia do plano desde o início, um favor que me pagou por um apoio que lhe dei na universidade. Enquanto isso, sentei-me para escrever um novo discurso, desta vez para um cliente anônimo, num pequeno auditório em Belém. Era um evento modesto, para estudantes de gestão, mas cada palavra que eu dizia carregava o peso do que havia feito. Não era vingança, era justiça. Ana e Ricardo usaram mentiras para subir, eu usei a verdade para os expor. O silêncio que Ana ridicularizou foi a minha maior arma, orquestrando a queda dele sem nunca levantar a voz. Às 14 horas, Ana mandou uma última mensagem: perdi tudo. Espero que estejas satisfeito. Não respondi. A satisfação não era o objetivo. Era sobre responsabilidade. Ela e Ricardo escolheram o caminho, eu apenas iluminei as consequências. No fim, o conselho contratou-me para reescrever a narrativa da empresa, enquanto Ana e Ricardo enfrentavam um vazio que criaram. Pergunta aos espectadores: se estivessem no meu lugar, com a chance de expor uma traição com um plano tão calculado, escolheriam a justiça silenciosa ou um confronto direto? O que define a verdadeira força, o silêncio ou a voz? Deixem a vossa opinião nos comentários.